Sempre há uma brisa no mundo. Escute-me a 10.000 quilômetros. A garota que amo morreu no melhor momento de sua vida. Assim voltei 20 anos no tempo. Fiz tudo o que pude para lhe dar um raio de esperança. Pode ser que você não acredite no que diz Ilbaivei. Eu sou seu futuro esposo. Você é o futuro de Ilzivei. Uma pessoa muito boa e amável. O futuro de Ilbaivei. Teremos um menino muito adorável. Os olhos são como os teus. As sobrancelhas são como as minhas. Então, não desista, tudo bem. A garota que amo. Creia-me, os sinos darão à meia-noite. Já estou indo. Sinto muito. Eu te menti. Eu não sou seu marido. Nosso futuro não se encontrará novamente. Quando encontrei Ilbaivei aos 18 anos, Elsie está preparando para suicidar-se. Rapidamente corri em direção a ele. Eu o abracei fortemente. Querido, por favor não salte. Ele se retorceu. Não pôde se libertar. O tom é algo frio. Ainda me dói a cabeça com frequência. Eu experimento. Tosse uma vez. Olhando para ele com uma expressão lamentável e a cabeça baixa. Pode ser que você não acredite. Eu sou seu futuro esposo. Como se esperava. Não entendo ou não tenho ideia olhando para mim. Falei com seriedade. Conte o que lhe acontecerá depois. Uma vez resgatado e enviado ao hospital. Seus pais não se interessaram por isso. Nunca vim te ver. Apenas ajudaram a pagar as contas médicas. Mas você, por se afogar, se lesionou os pulmões. Ainda terei dores de cabeça com frequência. Por isso você aprendeu a fumar para aliviar a dor de cabeça. Isso também fará com que em 10 anos você desenvolva câncer de pulmão. Ao pensar em seu aspecto murchado ao adoecer de câncer, inconscientemente apertei mais o braço dele. Baivei soltou um suspiro leve. Assim, o eu do futuro morreu. Você, como meu esposo. Você cruzou o tempo e o espaço para me salvar. Assenti, sim. Só há um só. Um pai solteiro tem uma vida dura. Não sou seu marido. Sou apenas alguém que o amou em silêncio durante 10 anos. Tio, embora você faça isso de bom coração, também não precisas inventar uma mentira tão tola. E o Baivei se afastou. A brisa noturna desordenou seu cabelo. Sob a fria luz da lua, seus olhos escuros olhavam para o horizonte. Neste momento, eu frente a ele. Com 38 anos, certamente é suficiente para que me chame de tio. Vendo que ainda parece não ter descartado a ideia de pular no rio, tomei sua mão e a segurei na minha palma. Disse em um tom suave, Ilbaivei, não fique impulsivo, tudo bem? Sabes que teremos um menino muito lindo no futuro, com olhos como os seus, e sobrancelhas como as minhas. Depois que você for, não sei como criá-lo sozinho. Um pai solteiro tem muita dificuldade. No entanto, na verdade, que ela e seu marido realmente tiveram um filho. Mas ela escolheu ir embora ao saber que estava doente. Depois, seu câncer piorou. Falando sobre o seu futuro, está bem. Ela decidiu se divorciar. Transferi as ações da empresa para minha irmã. Também deixou uma grande quantidade de propriedades. Ilzivei finalmente percebeu que algo estava errado. Franziu a testa. Você sabe meu nome. Assenti novamente. Falando sobre o seu futuro, gentil. Você terá uma família muito feliz. Você terá um marido bonito. E filhos obedientes e inteligentes. Você terá sucesso na sua carreira. Você viverá a vida que muitos desejam. Para Ilbaivei, foi uma grande vida. Quase sussurrei um suspiro. Supliquei. Não desista, tudo bem? Talvez meus olhos estivessem muito sérios. Ele parecia um pouco atordoado. Então, ele voltou a si. Parecia estar interessado. Ele me olhou atentamente. Trouxe algumas brisas de peixe na figura elegante. Ele estava se referindo a você? Evitei seu olhar, sentindo-me culpado. Ainda não sou bonito. Também desapareceu o sorriso dos meus lábios. Apoiado preguiçosamente na grade. Chegue mais perto, cara, não fique assim. Talvez ele saiba que estou ao seu lado. Não deixarei que isso dê certo para ele. E o Baivei desistiu de pular no rio. Comecei a descer pela ponte. Eu o segui. O clima do início do outono já está um pouco frio. A garota à frente está vestindo roupas leves. Isso a faz parecer ainda mais magra. É ótimo que neste momento ele ainda esteja saudável. Nos últimos anos de sua vida, Ilbaivei estava se debilitando cada vez mais. Ele raspou a cabeça por causa da quimioterapia. Uma garota de 1,65 metros pesa menos de 70 quilos. No final, devido à metástase óssea, todos os seus ossos eram tão frágeis quanto uma madeira podre e carcomida.
Até se virar precisava da ajuda da enfermeira e de mim. Com muito cuidado. Sempre temia que um pequeno esforço pudesse quebrar seus ossos. Quão doloroso é? Quantidade de analgésicos em constante aumento. Mesmo assim, não o deixa dormir a noite toda. Ele até teme que, devido à dor excessiva, os gemidos involuntários o acordem. No entanto, ele se esforça para aguentar. Mas ele mal tem 28 anos. Não deveria. Encontrei seu diário. Desde a escola primária, ele tem o hábito de manter um registro. Desde a escola primária, ele tem o hábito de manter um registro. Desde pequeno seus pais tinham um relacionamento conflituoso. Havia brigas, conflitos frios e até brigas físicas. Um ressentimento e uma ignorância prolongados. Assim, quando Bai Wei completou 18 anos e se preparava para seu exame de admissão, ele soube que sua única vizinha carinhosa havia falecido. Para não afetar seus exames, seus pais nem sequer o avisaram. Ele nem pôde se despedir. Além disso, seu gatinho adotado também havia desaparecido. Ao perguntar, ele descobriu que seus pais o haviam jogado fora porque o consideravam sujo. Arxies. Finalmente no lixo ao lado do rio, encontrou seu corpo. E o Bai Wei voltou para casa abraçando o corpo sujo do gatinho. Mas viu as malas que sua mãe havia preparado. Ela informou com um tom indiferente. Antes, pensava-se que ela ainda era pequena. Não podia se separar do papai e da mamãe. Agora que tem 18 anos, já pode ser independente. Esta manhã, ela e seu pai foram ao escritório de assuntos civis para obter o divórcio. A mãe disse com desdém. Agora seu pai. Ela felizmente seguiu a senhora e fugiu. A mãe se foi arrastando a mala. Antes de ir embora, ele disse que havia deixado 10.000 yuans na mesa. Isso conta como seus gastos de matrícula e sustento. Quando precisar de dinheiro, peça ao pai dele. Já foi mais do que compassivo. O golpe. Decidiu se suicidar jogando-se no rio. Isso deixou um risco de câncer de pulmão no futuro. Por isso, acabaria adoecendo na sua melhor idade. A máquina do tempo pode retroceder um máximo de 20 anos. Só pode me levar de volta ao dia em que se suicidou. Desta vez vou detê-lo. Não sei quanto tempo eu caminhei. E o Bai Wei falou lentamente. Tio, até quando você pensa em me seguir? Vou chamar a polícia. Quando e ano que eras morir? Tinha uma expressão decidida. Suponho que ficarei aqui 3 dias. E o Bai Wei permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não sei como, mas soltou uma risadinha. Detive meus passos. Quando cheguei ao seu lado, a suave luz da lua caía sobre sua cabeça, o que dava ao seu rosto uma sensação de solidão rompida. Você não disse que é meu futuro esposo? Ele parecia acreditar e seus olhos se iluminaram. Ele sorriu levemente. Então, você pode me dizer? O que você gosta em mim? Seu tom estava cheio de emoções acumuladas. E havia um leve matiz de esperança difícil de discernir. Ele foi negligenciado e desprezado por seus pais por muito tempo, fazendo duvidar que alguém poderia gostar dele assim. O peito se sente como se algo o tivesse picado. Geel observava enquanto eu o via se transformar. Ah, você no futuro. Acolherá em seus braços o gatinho que cair em uma poça. Sem dúvida será econômico. Gastei 1 mês de salário tratando sua doença. Também comprará um carrinho de maçãs da vovó em um dia de chuva. Sabia que ele esteve em perigo de se afogar quando era criança. Por isso, tinha pesadelos constantes. Ao ver alguém que acidentalmente caiu na água, sem hesitar, ele pularia para salvá-lo. Eu não disse. Eu sou a criança que ele salvou. Eu disse isso com muita seriedade. O futuro irmão mais novo é uma pessoa muito gentil e boa. Porque ele sofreu. Ele passou por dificuldades. Por isso, financiou milhares de estudantes de famílias pobres. Depois doou milhões para sua alma mater. Uma bolsa de estudos foi estabelecida em seu nome. E o Bai Wei me olhava. Não disse nada. Mas eu percebi agudamente que no seu pescoço surgiu uma onda de calor. Sorri suavemente. Olhando de lado, observei Jin Dayou. É precisamente porque você é tão bom. Por isso eu gosto tanto de você. Ele se virou de forma desconfortável. Nos conhecemos em uma reunião social. Você realmente é tão distante? Pedi suas informações de contato 2 vezes. Devolva-me. Fui eu quem confessou. Depois nos tornamos próximos. No entanto, você disse que se apaixonou por mim à primeira vista. Tudo isso é o que eu ouvi. E o Zivei era considerado uma figura proeminente na universidade. Na vez em que foi perseguido por sua fama nos esportes, rumores amplamente se espalharam. Foi nesse momento que perdi toda a esperança.
Você é uma namorada muito responsável. Você anota meus hábitos de vida em um caderno. Você cuida de mim com carinho quando estou doente. Subimos montanhas juntos com o grupo. Ambos caímos por brincar entre nós. Eu te carreguei o caminho todo. Ao voltar, descobri que você havia perdido alguns quilos. Você estava com os joelhos arranhados. Mas você não disse uma palavra. Sorri enquanto ria. Estava com lágrimas nos olhos. Naquele momento, eu também estava lá. Naquele dia, eu o carreguei cuidadosamente nas costas. Naquele dia, eu olhei para aquele garoto. Eu o carreguei cuidadosamente nas minhas costas. Os jovens atraentes se destacam no horizonte. Pôr do sol. Com Yui. Enterrado junto ao crepúsculo. E meu triste amor. Todos esses anos. Sempre atuei como um testemunha do seu amor. E o Baivei me olhava com algo mais em seus olhos. Ele perguntou, como você se chama? Comecei a falar lentamente. Songvenjin é o nome de seu futuro marido. E o Baivei e eu caminhamos em direção à rua de comida. Perto da meia-noite. A rua de comida continuava iluminada. Os comensais não paravam de chegar. Eu toco minha barriga. Estou com fome. Você me acompanha para comer? E o Baivei não sabia se poderia. Eu o levei a procurar uma barraca e nos sentamos. Pedimos 4 pratos e mais um. E 5 quilos de camarões pequenos. Não tenho dinheiro para pagar. Ele deu uma olhada no menu. E disse, não se preocupe. Eu preparei produtos especialmente para vocês nesta época. Tenho um tio idoso. Como eu poderia deixar você, uma menininha, pagar? Ele não ficou feliz por eu chamá-lo de menininha. Ele me olhou de forma zombeteira. Você não disse que seria meu futuro esposo? Sua data de nascimento deve ser mais tarde que a minha, certo? Naquele momento, há meninas que carregam cestas de frutas vendendo frutas e flores. Finge que não ouviu o que ele disse. Escolhi algumas frutas e passei um buquê de rosas. Você não pode comer manga e abacaxi. Se comer, você terá uma erupção cutânea. Eu gosto muito de rosas, certo? Ela ficou com ciúmes. Eu abaixei a voz e continuei dizendo, porque a linguagem das flores das rosas é o cuidado especial do primeiro amor. Isso é o que ele sempre desejou. E o Baivei finalmente ficou nervoso. Ele me perguntou com certa urgência como eu sabia. Peguei suavemente a mão dele que estava sobre a mesa. Disse com calma e suavidade. Você gosta mais de comer camarões. Eu não gosto de comer cordeiro. Você tem medo de coentro. Você diz que cheira algo como um inseto. Você tem uma grande admiração por uma figura feminina nos negócios. Você sonha em ser alguém como ela. Ter seu próprio império comercial. Na verdade, você é muito chorão. Quando era criança, você costumava se esconder para secar suas lágrimas às escondidas. Você sente falta do papai e da mamãe. Você tem uma pinta nas nádegas. Há uma marca de nascimento de cor vermelho escuro na parte interna da coxa. Estes são os últimos momentos do seu câncer. Quando eu cuidava dele, eu vi-os e veio cobrir o rosto e gritar: não continue falando. Eu contenho a risada. E também, seu filho tem um leve problema de audição, isso é porque eu não continuei falando. Isso foi porque o pai dele o bateu. Baivei estava respirando com dificuldade, com os olhos vermelhos, me olhando fixamente. Obviamente, eu não te conheço. Os pratos chegavam um após o outro. Todos eram os favoritos dele. O rosto de Yu Baivei estava cheio de incredulidade. Eu disse isso com a voz mais suave da minha vida. Porque eu sou seu futuro marido. E o Baivei parecia acreditar em parte. Pelo menos até que eu sugeri passar a noite na casa dele. Caso contrário, eu teria que viver na rua. Ele está surpreso. Ele me olhou fixamente por um momento. Finalmente, ele concordou. Afinal, há algumas coisas. Ele nunca contou a mais ninguém. Tudo estava escrito em seu diário. Eu pude dar uma olhada em seu diário. A casa dele estava vazia, desordenada. Suponho que não tinha vontade de limpar. Joguei a roupa suja espalhada na máquina de lavar depois de lavar, pendurar e organizar os livros, coloquei-os de volta na estante. Lavei os pratos e xícaras acumulados. Uma vez que tudo estava organizado, abri a janela. Borrifei um ambientador. Lavei a tigela e o cobertor que o gatinho usou. Também limpei alguns brinquedos pequenos. Limpei tudo. Tudo ficou arrumado e guardei em uma pequena caixa. Quando o Budweiser pensar nisso no futuro, poderá tirá-lo e vê-lo. Fish Baivei me observava em silêncio, observando cada um dos meus movimentos. Para onde eu ia, ele ia também. Ele me seguia onde quer que eu fosse. Vi que sua expressão parecia um pouco triste. Faço truques de mágica.
Tirei de trás de mim um pequeno boneco de gato peludo. Não se parece muito com a Mimi? A cor da pelagem é exatamente a mesma. Se você pressionar o botão embaixo da barriguinha dele, ele também vai se mover pelo chão? É super adorável. Eu mostro a ele. Fish Baivei finalmente riu. Coloquei o gatinho em seu colo. Baixei a voz. Disse suavemente que primeiro deixasse que ele a substituísse a Mimi para ficar com você. Teremos um gatinho que se parece exatamente com a Mimi. Criado, gordinho e branquinho. Também gosta de comer milho e comida molhada como a Mimi. Gosta de fazer um buraco na cama. Já desgastou vários lençóis. Todos dizemos que é como a reencarnação da Mimi. Baivei me olhou. A luz quente e amarela. Parece haver certa suavidade em seus olhos. Enquanto eu passava pano. Meu disco lombar saliente não aguenta. Virei a cabeça e fiz sinal para que ele viesse. Você poderia parar de apenas olhar? Você não pode sentir um pouco de compaixão pelo seu marido? Ele pegou o pano de maneira rígida. Abaixou-se em silêncio, concentrado no chão. Apenas suas orelhas vermelhas traíam seu nervosismo. Eu disse feliz que ia tomar um banho. O movimento de Baivei fez uma pausa em silêncio. Saí depois de me lavar, cheirando bem. Vestido com suas roupas velhas. Você também vá se lavar. Esta noite vá dormir cedo. Amanhã temos coisas a fazer. Ele fez um som de assentimento. Ficou em silêncio por um momento. Nem mesmo me olhou. Deitado no sofá lá fora, envolto em um cobertor. Eu ri para mim mesmo. Sabia que ele tinha mais intenções, mas não tinha coragem. Eu ri por dentro, afinal, ela era a esposa de outro. Ela é a esposa de outra pessoa. Faltam 2 dias para beber. Já tenho que ir. Levei o Baivei para a casa da avó vizinha. Cheguei à casa antiga. Seu futuro. O que mais lamento é não ter podido ver a avó vizinha pela última vez. Também não pude ir oferecer minhas condolências pela perda de sua esposa. Os filhos da avó vizinha estão lutando fora. Ele viveu sozinho durante muitos anos. Ele se sente sozinho por dentro. Ele tratou o Baivei como se fosse sua própria neta. Ele a amava muito. Antes de morrer, o maior desejo é que o Baivei possa entrar em uma boa universidade. Não no futuro. Assim ele não passaria fome em cada refeição. No diário de Baivei estava registrada sua infância solitária. Papai e mamãe discutem o dia todo. Ambos foram infiéis. Não tem vontade de prestar atenção. Graças à bondosa avó vizinha. Assim não teria que passar fome em cada refeição. Vestindo roupas sujas e mal cheirosas. Sentindo-se menosprezado pelos professores e colegas da escola. Nascido na casa da avó vizinha. Ele experimentou o sabor do carinho familiar. Então, a avó vizinha faleceu. Mas ele nem pôde vê-la pela última vez. Essa família se mudou há muito tempo. Essa porta também se fechou para ele para sempre. Ele se ajoelhou diante da porta e chorou por 3 dias. 3 dias depois, passou ao lado do rio. De repente, teve pensamentos suicidas. Não posso permitir que seu eu de 18 anos tenha tais arrependimentos. No funeral, Baivei se ajoelhou diante da fotografia da avó vizinha por muito tempo. Uma lágrima caiu repetidamente no chão. Isso comoveu todos os familiares. MK se aproximou e formou um círculo para consolá-lo. Depois que o funeral terminou, os familiares lhe deram um pingente de jade em forma de Buda. Pingente de Buda de jade. Talvez tenha sido porque o dono anterior o usou por muito tempo. A qualidade do jade já estava um pouco amarelada. Minha avó me pediu em seu leito de morte que definitivamente te desse. Obrigado por acompanhá-lo e cuidá-lo. Sua velhice não foi solitária graças a isso. Espero que este jade Buda te proteja para que você entre em uma boa universidade, com grandes aspirações, um futuro brilhante. E o Baivei o recebeu. Atesou-o em seus braços, fez uma profunda reverência a eles. No trem de volta para casa. De repente, o Baivei me perguntou, meu eu futuro te ama? Sua voz era muito suave. A luz suave caía sobre mim. Sorri. Claro, o futuro Baivei compensou a falta de afeto familiar. Toda a compensação foi paga a Song Venjin. Especialmente quando ele estava doente. Foi ainda mais cuidadoso. Sua consideração era evidente. Meu coração se sentia repentinamente dolorido. Respirei profundamente. Sucção de núcleo de dragão. Continha minhas emoções. Virei a cabeça e olhei sorrindo. O que acontece? Baivei virou a cabeça. Ele fechou os olhos e não disse nada. Ele continua sendo tão reservado. Pensei nele dentro de 10 anos. Depois de cuidá-lo incansavelmente durante muito tempo. De repente me perguntou, Shen Yan,
Eu te gosto. Aparta o olhar. Não te atrevas a responder-lhe. Ele sorriu, parece que realmente gostei dele. Ao ver como sou agora, ele ficou ainda mais vermelho. Eu estava apertando as palmas. Fiz um grande esforço. Se naquele momento eu tivesse confessado, você vai gostar de mim? Ele me olhou por um tempo. Seu olhar era algo complexo. As palavras que saíram depois de um tempo me deixaram fria. A última chispa de esperança também se desfez. Não. Depois, como se estivesse suspirando, disse, então, dito de uma forma geral Anki, não continue pensando em mim. No leito de morte. Ele apoiou suavemente a cabeça no meu ombro. A respiração dela era fraca. Sigine Am. Estou dizendo que se há uma próxima vida, deixe-me te procurar. E o Baivei, não temos outra vida. Talvez a tristeza tenha passado. Durante este tempo, e o Baivei, após ter passado por tantas coisas, teve uma alta febre. Suas bochechas estavam ardendo avermelhadas. Mas meus lábios estão pálidos e sem cor. Não parava de tossir, não valia a pena. Estive correndo de um lado para o outro. Eu preparei sopa e lhe dei remédio. Uma pessoa que geralmente é bastante reservada, estando doente, só, entrou nos braços de alguém. Chegamos a um lugar movimentado. Abriu os olhos, cheios de veias vermelhas. Me olhava fixamente. Me seguia onde eu fosse. 10 anos depois, ela também estava igual de ferida. Solo abrasa-me fuerte. Eu me forçava a cantar músicas desafinadas, apesar de não ter uma boa voz. Eu ouvia e tentava conter o riso. Eu me sentia irritado, magoado e envergonhado. E o Baivei, meio adormecido, murmurava vovó. Eu troquei a toalha fria. Ao lhe dar água, ele abriu ligeiramente os olhos. Com uma voz nasal, ele me chamou de esposo. Depois de acordar, ele se recusou a admitir. Fomos juntos ao supermercado comprar verduras. Eu segurava firmemente a mão de Baivei. Ele fez um gesto de desprezo. Eu não me desfiz dele, ele simplesmente me seguiu. Chegamos a um lugar com muita gente. Eu me senti impulsionado a soltá-lo. E o Baivei perguntou com curiosidade. Você não era muito ousado a um momento? Por que você está corando de novo? Ele tinha uma expressão de choro. Eu me preocupava que alguém perguntasse. Saí para te acompanhar a comprar verduras. Quantos anos você tem? E o Baivei riu alto. Sua mão sobre meu ombro. Eu fiquei atônita. Então ele me abraçou. Fui rápida e decidida. Depois de comprar os ingredientes e itens de uso diário, voltei para casa às pressas. Depois do jantar, já estava escuro. Sentamos nas espreguiçadeiras da varanda aproveitando o vento. O som emocionante dos anúncios na televisão. Plantas verdes na janela. O cheiro de roupas lavadas. E o chá frio que alivia após a refeição. E após as refeições, as luzes de milhares de lares se agruparam. Acenderam as fogueiras nas casas. As luzes de milhares de lares se reúnem. Uma a uma, se espalharam por toda a pequena cidade. O que o Baivei queria não era mais do que isso. O olhar da jovem era claro, mas havia um significado difícil de expressar. Ela me perguntou inquisitivamente quanto tempo levaríamos para nos encontrar no futuro. Fiquei atônita por um momento. Qian Qixun respondeu sorrindo que faltavam 2 anos. Então, você se encontrará comigo. Seu nome é Song Venji. Sério? Eu estou em primeiro lugar. Sua atitude de repente se tornou um pouco séria. Lembro-me. Ainda sorriu para ela. Lamento que Baivei tenha perdido. Desculpe, Baivei. Eu te enganei. Mas não importa. Você não se lembrará do meu rosto. De acordo com as regras estabelecidas pela máquina do tempo, para eliminar as marcas dos viajantes do tempo, reduzir o impacto no espaço-tempo futuro, não teremos mais nenhuma interseção no futuro. Eu não aparecerei mais na sua trajetória de vida. E seremos controlados pelas regras. Também esquecerás gradualmente minha aparência. Na sua memória, só serei uma sombra borrada, como um sonho ilusório. No futuro, mesmo que passes ao meu lado muitas vezes, também não lembrarás como sou. Naquele ano, no primeiro ano da universidade, caí acidentalmente no lago artificial da escola. Antigo campus abandonado. Já quase não há ninguém passando. Além disso, tem chovido frequentemente ultimamente. Vários gritos de socorro foram abafados pela água. Porque não foi gerido por muito tempo. Água turva e verde. Cresceu uma grande quantidade de algas verdes. Há muita sujeira flutuando na água. Devido a que esteve sem manutenção por tanto tempo. Entra na minha boca e nariz de maneira frenética. Espirros de água aleatórios.
tentando agarrar algo que me ajude a sair à superfície. Vários gritos de socorro foram abafados pela água. A água do lago transborda uma e outra vez. Meu corpo também começou a perder força lentamente. Não pude evitar começar a me arrepender. Por que eu tinha que vir aqui sozinha? Quem se encontra em um lugar assim? Já está, venha o que vier. Por que eu tinha que fazer o idiota e tentar salvar aquele gato? Agora sim está tudo bem. O gato gritava ferozmente, enquanto nadava em direção à costa, agarrando-se à fenda entre as pedras. Subiu com uma postura ágil. Depois se sacudiu a água do corpo. Correu como um raio. Vou morrer aqui. Não quero fazer mais bobagens assim. Justo quando estava em desespero. Foi Yubaivei, que passava, quem deixou sua mochila. Pulou e me salvou. Me arrastou até a costa. Me deu primeiros socorros. Depois me levou nas costas para a enfermaria da escola. Depois, sacudiu a água de seu corpo. Quando acordei, ele já tinha ido. GE, com um sorriso, pediu seu nome e número. Nervosa, o adicionei no WeChat para agradecê-lo. E ofereci convidá-lo para jantar, mas ele recusou gentilmente. Disse que não era necessário, que era um pequeno gesto. Depois disso, não tive mais a oportunidade de contatá-lo. Apaguei a garota que estava me importunando. Atenção! Inconscientemente, minha atenção se deslocou para meu salvador. Percebi que ele é muito gentil. Também notei que sua situação econômica parecia um pouco difícil. Ganhei várias bolsas de estudo. Todo meu tempo livre eu dedico a trabalhos de meio período. Usou todo o seu tempo livre para jogar. Que horrível! Ainda estou vivendo miseravelmente. Mesmo assim, ainda está disposto a aceitar o salário. Inclusive está disposto a gastar um mês de salário. De fato, gasta 2 meses de salário para tratar um gato de rua que encontrou. Justo. Minha irmã está trabalhando em um projeto de chip de transmissão ou algo assim. Ultimamente, ela tem sentido dores de cabeça. O líder da equipe lançou o desafio. Provavelmente é porque ele entende muito bem sua própria importância. Ela se sente confiante, com o nariz empinado, para cobrir essa vaga. De repente, quero ir embora. Parece que a especialidade de FBI é isso. Que patente! Então tentei recomendá-lo para minha irmã. Acontece que não me decepcionou depois de entrar na equipe da minha irmã. Ele brilhou. Junte-se à equipe da minha irmã. Após o sucesso do projeto, eles receberão o pagamento. Ele também ganhou um bônus de 200 mil. No dia do banquete de celebração, minha irmã me arrastou até lá. Durante o jantar, eu estava extremamente nervoso. Nervoso até que meus lábios ficaram dormentes. Até meu sorriso parecia desconfortável. Minha irmã perguntou misteriosamente, você ainda se lembra do meu irmão? Ele me reconheceu. Ele sorriu levemente. Lembro da pequena galinha ensopada. Minhas bochechas ficaram vermelhas. Ele sempre esteve muito agradecido. Projeto de chips de sensores do grupo DF. Também foi um presente que ele me recomendou. Eu te enviei uma e outra vez. Ele se levantou e foi. Também, casualmente, nos encontramos na casa de Ziyu. Cada um se sente um pouco distante e cortês, quase indiferente. Deveria ser eu quem agradece. Depois de nascer, ele teve um namorado. Assim, já não tivemos possibilidade. Talvez soubesse que eu ia embora. E o Baivei estava deitado ao meu lado no velho sofá. Incansavelmente me fez muitas perguntas. Dizes que no futuro teremos um filho. É filho ou filha? Isto deve ser mantido em segredo, viu? Depois de tudo, também não sei quantos anos estamos casados. 2 anos. Ele franziu a testa. Entre 2 anos. Compartilhamos. Estive no exterior durante 4 anos. Depois de voltar, percebi que você sempre esteve me esperando. Um dia nos casamos. Ele sorriu, resultando que eu era tão romântico. Sim, de repente minha visão ficou embaçada. Há algo que deve sair. Fechei os olhos. Há algumas coisas que não te contei. Tão apaixonada que nenhum garoto se atrevia a se aproximar. O 3º ano desde que Song Venjin foi embora. Tentei abrir meu coração para Yu Baivei. No entanto, parece que ele não superou seu desamor. Sua atitude em relação a isso era muito indiferente e fria. Depois de várias tentativas a resposta que obtive me deixou completamente desanimada. Eu só tinha 28 anos quando morri. Então, quantos anos você tem agora? Ele parou por alguns segundos. Então, você me esperou 10 anos? Assenti. 10 anos depois, a máquina do tempo foi desenvolvida. Há algumas coisas que não te disse. Na verdade, no futuro, a verdadeira máquina do tempo foi fechada desde sua invenção.
Foi minha irmã quem me ajudou a resolver meus problemas emocionais. Usando todo o caminho. Gastando muito dinheiro me permitiu ter a experiência. A voz de Yubaivei ficou um pouco rouca. Vale a pena? Claro que sim. A cadeira de balanço se movia lentamente, fazendo um rangido ao se mover. A brisa desta noite sopra com uma tranquilidade e placidez excepcionais. Junto com as lembranças do passado, também vêm arrastadas por esta carta. Uma noite. Eram cerca das 9 ou 10. Meu irmão, que mora fora do campus, terminou com a namorada. Pediu que eu fosse fazer-lhe companhia. Sua casa está em um beco. Há um trecho de caminho muito escuro junto com as memórias passadas. Enquanto caminhava, percebi que havia 2 homens me seguindo. Eu estava com muito medo. Só consegui segurar meu telefone, fazendo como se estivesse falando com meu pai. Naquele momento, você ainda não me conhecia. Caminhava em silêncio a uma distância não muito longe de mim, até que meu irmão viesse me buscar, olhando você entrar no pátio. Saí sozinho depois de fechar a porta. Meu irmão te reconheceu e me disse em segredo que você é muito bonita. Naquele momento, já senti que você realmente era uma garota muito boa, tendo compartilhado tantas histórias com ele. Só isso realmente aconteceu em aquele momento entre ele e eu. Já está salvando o lago artificial do campus. Ele me salvou a vida. Talvez ele já tenha esquecido o sentimento que não pôde expressar. Não pensei que algum dia poderia dizer isso a ele pessoalmente. E o Baivei baixou a cabeça. Ouvi atentamente o que eu dizia. Em seu olhar havia um vislumbre de doçura. Mas isso era apenas uma coisa pequena. Não para mim. Eu dormi por muito tempo. Este sonho foi especialmente profundo. Foi o sonho mais tranquilo que tive em 10 anos. Quando acordei, soube que era o anoitecer. De repente, lembrei que hoje era o último dia. Estou indo. Mas Baivei não estava em casa. Não tenho um número de telefone dela. Esperei em casa por 1 hora. Tudo está escuro. Ela ainda não voltou. Decidi sair para procurá-la. A casa dela está em um bairro antigo. Há uma rua comercial ao lado. Há 3 ou 2 restaurantes abertos de cada lado. Os outros são salões de massagem para pés. Mulheres com muita maquiagem sentam-se atrás das cortinas da porta. Este caminho está muito escuro. Não é tão iluminado quanto outros lugares. Acompanhado por um ruído sutil e indefinido. Fui mais para dentro da rua. E o Baivei estava brigando com algumas garotas do bairro. Este golpe fez com que sangue brotasse de sua cabeça. É ela quem está levando os golpes. Em um espaço pequeno, há muita gente gritando insultos. Golpes de punhos e chutes. O que é pior, alguém pulou para chutá-lo. Nesse momento, vi uma garota, que, não sei de onde, havia pegado uma garrafa de cerveja. Levantou-a e bateu na cabeça dele. Estou com raiva do fundo do meu coração. E gritei enquanto corria para me colocar na frente dele. Recebi este golpe por causa dele. Este golpe quebrou a cabeça dele e fez ele sangrar. Sangue brotava da minha cabeça. Uma jovem ficou atônita. O sangue escorria pela minha bochecha. O menino está cobrindo a cabeça, tentando mostrar a autoridade de adulto. Sou o tio de Baivei. Acabei de chamar a polícia. E também gravei suas mais ações com o telefone. Vocês vejam. Se eu tiver um 3 longo 2 curto alto baixo, eu teria que deixar um antecedente para vocês. Para que vocês e seus futuros filhos sofram. Não importa quanto sucesso tenham, ainda são crianças. Eles se assustaram e saíram correndo. No final, ainda são apenas crianças. O rosto de Baivei estava pálido sob a luz da lua. Ele rapidamente me ajudou a subir em seu scooter elétrico, acelerando o caminho todo. Ele me levou a um hospital próximo. Aquela gangue de moleques é realmente cruel. Eu tinha um ferimento na testa que precisou de 5 ou 6 pontos. Dizia que doía tanto que mostrava os dentes. A expressão de Baivei era tão séria que era um pouco assustadora. Você poderia, por favor, não ser tão imprudente no futuro? Long sorriu. E se eu ficar desfigurado? Então, não me queira mais. Ele disse apressadamente. Claro que não. Eu continuei rindo. Ele estava muito envergonhado para me olhar novamente. Você é um adulto. Brigar é algo mais sério. Haha, saiu da boca de Baivei, que tem 18 anos. Também sei algumas frases de amor um pouco ridículas. Está bem. Você também me salvou, Baivei. Eu deveria retribuir. Perguntei quem eram aquelas pessoas. É inevitável que alguém sinta ciúmes. Ele disse que eram pessoas que ele ofendeu em seu antigo instituto. Desta vez, ele foi visto sozinho. Então o cercaram e o bateram. Claro,
Baivei sempre estudou bem desde criança. E ela é tão bonita. Há muitas pessoas que a perseguem. É inevitável que as pessoas sintam ciúmes. Está muito tarde. O que você está fazendo saindo a essa hora? Perguntei, surpresa. Baivei tirou do bolso uma peça de roupa elegantemente embrulhada. Ela apontou para minha roupa. Sua roupa está velha. Há partes que estão rasgadas. Quero ir ao shopping comprar uma nova para você. Fiquei um pouco surpresa. Houve um leve e sutil contato. Coisas que eu nem tinha notado. Mas ele percebeu. Embora seu senso estético seja realmente antiquado. Olhei para o relógio na parede do hospital. Não havia muito tempo restante. Ignorei as recomendações de descanso do médico. Tire Baivei do hospital. A única rua de pedestres da pequena cidade estava bem movimentada naquele momento. Baivei estava um pouco preocupado. Suponho que seja um capricho. Dentro da vitrine havia 2 manequins de exibição. Olhei com a cabeça inclinada por alguns segundos. Perguntei suavemente se ele queria experimentar comigo. Está bem? As pontas das orelhas de Baivei estavam vermelhas. Mesmo assim, ele me levou para dentro. Suponho que seja egoísmo. Comprei roupas de casal com ele. De qualquer forma, ele eventualmente esquecerá minha aparência. Além disso, já tenho mais de 30 anos. Enquanto Baivei parecia um estudante do ensino médio. No momento de pagar, a vendedora nos olhava de forma estranha. Brinquei dizendo que pensavam que eu era uma amante. Baivei não teve uma reação especial. Apenas disse que este é meu marido e esta é minha menina. Meu velho rosto está vermelho. Caminhamos sem rumo pela estrada. Não vai demorar muito. Mais uma vez, repeti com seriedade. Não te alegra ter um esposo como eu? Perguntei sorrindo. Ele baixou a cabeça e me olhou de lado. Pelo menos desviou o olhar, não é? Isso é um bom sinal. Estendi minha mão para ele. Baivei hesitou um momento. Agarrou minha mão de maneira algo rígida. No final, ele me acreditou. Você terá uma doença estomacal muito grave no futuro. Assim, a partir de agora, você deve comer bem. O café da manhã nunca deve ser pulado. Você sabe que não deve beber? E absolutamente não deves te forçar a fazer algo que não podes. Seu futuro. Até o final, ainda me pediste que te deixasse fumar. Disse que não havia sabor na sua boca. Eu olhei para ele insistentemente. Mas ele já não mostrava sua impaciência inicial. Ele assentiu e disse que sabia. Ele olhou nos meus olhos. Repita novamente com seriedade. Sei que é naquele momento. Yoko Yamaguchi. Inclinei minha cabeça. Disse em tom sério que estava bem saber disso. Então está decidido. Nesse momento eu terei que verificar. Ele sorriu calorosamente. O bom tempo passa segundo a segundo. Nós paramos na ponte sobre o rio que ele ia pular. De repente, ele me perguntou sobre meu futuro, depois da minha morte. Você está muito triste? Fiquei atônita por um momento. Ele assentiu a meio caminho. Sorrindo, disse que sim. Estive muito triste por 1 ano. 2 anos, 3 anos. Justo quando pensei que já poderia te esquecer. Ainda assim, continuava me sentindo triste. Tão triste que ao jantar com meus pais e irmã, eles colocavam comida no meu prato. Eles se preocupavam porque eu havia perdido peso. Você não se sente bem em algum lugar? Quando posso falar de qualquer coisa com minha família? Sempre penso que é genial. Tenho tantas pessoas que me amam e cuidam. Mas você só tem uma pessoa. Finalmente, ter um lar. Mas eu perdi tão rápido. Quero que você saiba. Seu futuro será bom. Haverá muitas pessoas que te queiram e se preocupem com você. Você terá uma família, você terá amigos e um grande amante. Seus olhos estavam avermelhados. Estou bem também. Espero que ele possa, ao conhecer o futuro, passar cada dia cheio de esperança. Mesmo se enfrentar dificuldades. Sofre injustiças. Mesmo que esteja ferido. Seguirá em frente com determinação. E ainda terá forças para continuar lutando. Baivei se aproximou e me abraçou com força. Fiquei um pouco sem fôlego quando exerci a força. Os fogos de artifício deslumbrantes estouram no céu noturno. Iluminam esta pequena cidade. Baivei tem fogos de artifício. Já está quase passando da meia-noite. Miro a Baivei de 18 anos. Suspirei profundamente. A tristeza e a melancolia acumuladas em meu peito. Transforme-se em uma coisa do passado, que se curva ligeiramente em aceitação para ele. Você verá, sempre há 2 áreas no mundo. Mira, sempre há 1 ou 2 ventos no mundo. Tenho 180 mil sonhos. Baivei apertou firmemente minha mão. Ele parece não querer me soltar.
Seus olhos estavam vermelhos. Pequenas estrelas caem em suas pupilas. Mas sua expressão é tão triste. Nós nos veremos novamente no futuro. Verdade? Olá. Claramente, já estava preparado desde amanhã. Sabia de antemão que este seria o final. Mas meu nariz ainda se sente muito congestionado. Eu lhe sorrio. Sorrio com força, querendo responder. Quando começo a falar. Mas ele se torna eu baivei. Vamos, desejo-te o melhor para o futuro. Encontros iluminados. Caminhe com o olhar firme. Adeus. Fim do texto, e o baivei. Depois que aquele homem se foi, ele não deixou nenhum rastro. Nem mesmo a boneca de gato que me deu de presente. Também desapareceu depois que ele se foi. Procurei por toda a casa e não encontrei nada. Estive perdido por muito tempo. Mas em um momento, de repente, recobrei a segurança. Talvez esta seja alguma lei que estabelece o tempo. Ele não pertencia aqui. Portanto, não deixou nada para trás. Não importa, pelo menos ainda tenho lembranças. Cada dia desde que ele se foi. Vivo com mais seriedade do que antes. Minha vida ainda não vai bem. Mas meu humor é diferente. Não pode ser traduzido. Parece um texto corrompido ou sem sentido. Não pode ser traduzido. Parece um texto corrompido ou sem sentido. Porque a cada momento, me aproximo um passo mais do futuro onde ele está. Um dia, o clube de fotografia dos meus amigos estava filmando no antigo campus. Me chamaram para ajudar. Quando passei por um lago artificial, de repente, ouvi um fraco grito de socorro. O grito de socorro era algo tênue. Fui em direção ao som. Vi uma criança morrendo na água. Prestes a descer para resgatar alguém, mas vi uma garota vestida com uma camiseta de basquete, que lançou a camiseta de basquete que tinha na mão, pulou na água. Nadando em direção ao menino, ajudei a tirar o homem. O garoto tinha um rosto muito pálido com o rosto desordenado pelo incidente. Senti-me inexplicavelmente, e não sabia de onde vinha essa familiaridade. Rapidamente esqueci esse assunto. Não consigo lembrar claramente do rosto do menino. Isso originalmente era apenas uma parte da minha vida. Um detalhe insignificante. Sua postura é excepcional. Esperando ansiosamente pelo dia em que o encontrarei. Esperando ansiosamente pelo dia de nos encontrarmos. Mais ansioso para estar com ele. Oh Mina! Pela primeira vez na minha vida participei de um encontro social. De repente, tive uma intuição. Ele estaria lá. E de fato, naquela noite. O garoto que usa uma camisa azul. O menino que hoje usa uma camisa azul. Há um menino que usa uma camisa azul. Ele me pediu informações de contato. Ele tinha uma figura alta. Tem uma postura excepcional. Ouvindo as pessoas rirem ao seu lado. Diziam que ele era o deus do departamento de informática. Ele me sorriu amavelmente. E ele pronunciou aquele nome que não ouvi há muito tempo. Olá, meu nome é Song Venjin, como se fosse um destino. Minha mente ficou em branco por um momento. Também lhe devolvi o sorriso. Ele estendeu a mão e segurou a dele. Depois disso, tudo aconteceu como aquele homem disse. Eu e ele, de maneira natural, acabamos juntos. Naquele momento, eu já tinha ganhado algum dinheiro graças aos projetos. Tivemos algumas receitas. Tratar Song Venjin da melhor maneira possível. Melhor do que aquele homem havia descrito. Logo nos tornamos o casal do campus universitário. Um casal invejado por todos no campus universitário. Mas por que meu peito sempre se sente vazio? Mesmo estando na frente de Song Venjin, ainda o abraçando com força, meu coração se sente como se tivesse uma ferida, que deixa entrar uma rajada de ar frio, e dói de maneira intermitente. Meu desejo se tornou realidade. Definitivamente, isso é o que sempre esperei. Pensei por um momento. Talvez eu tenha desejado por muito tempo. Portanto, a sensação de felicidade não é suficientemente autêntica. Talvez o tempo tenha desbotado minhas memórias. Já não consigo lembrar como era quando chegou. Mas ainda me lembro que cantava desafinado. E que mordia os dedos quando pensava. Ele gostava de comer mangas e tirar a polpa de dentro. Apesar de ser cansativo, ele gosta. Apesar de já ter chegado à meia-idade. Mas quando está feliz, ainda salta e pula. Nada tranquilo. Falando do meu eu futuro, ele sorrirá suavemente, inclinando a cabeça. Mas mesmo sorrindo, seus olhos também refletiam tristeza. Neste momento, Song Venjin é mais bonito do que será depois. Mais radiante, sempre cuidando de sua imagem.
Depois de comer a manga, ele sempre a joga diretamente. As músicas que ele assobia aleatoriamente podem ser melódicas e suaves, de maneira melodiosa. Ele é o garoto bonito reconhecido por todos. Assim, ele é ainda mais perfeito, não é? Já se passaram tantos anos. As pessoas sempre mudam. É assim que eu me digo. Ele não poderia saber o que o futuro reserva. Neste momento, ele é simplesmente ele enquanto ele for ele. Está tudo bem. Sinto que me convenci. Antes da formatura, Song Venjin propôs o término. Ele me disse que sua família planeja enviá-lo para o exterior para continuar seus estudos. Na verdade, neste momento eu já sabia pelos meus amigos. Song Venjin tem um primeiro amor inesquecível. Os dois cresceram juntos. Seu vínculo é muito profundo. Tão profundo que outros não podem intervir. Como aquela vez que saiu do país. Também é para ir ao país onde ele está. Porque na noite anterior aquela garota lhe enviou uma mensagem, dizendo que a sente muita falta, esperando que ele possa ir acompanhá-la. Até mesmo a forma de flertar naquele dia não é mais do que um ato de desafio ao seu primeiro amor por despeito. Mas no final ele voltará. Não é assim? Esse homem me esperou 10 anos. Eu o esperei 4 anos. E o que acontece com isso? Aceitei. A mirada que Song Venjin me lançou. Uma vaga culpa. O dia em que fui despedir-me no aeroporto, os pais deles também vieram. Eu perguntei, e a sua irmã? Não vim me despedir de você? A expressão de Song Venjin estava confusa. Sou filho único. Onde eu tenho uma irmã? Você não tem irmã? Outra vez alguém chamando de irmã? De repente me dói a cabeça. Doía tanto que até respirar era doloroso. Talvez seja porque o tempo passou. Minha memória está distorcida. Só pode ser assim. Terceiro ano depois que Song Venjin se foi, fui diagnosticado com câncer cerebral em estágio avançado. Nestes anos, tentei manter um horário regular, alimentação saudável, mesmo nos anos de maior intensidade de trabalho. Também me lembrava das palavras que aquele homem me disse ao ir embora. Guan não se atreve a relaxar nem por um momento, porque ele disse que ficaria muito triste depois que eu me fosse. É o tipo de tristeza impotente. Simplesmente foi se espalhando lentamente por cada parte da minha vida. Em cada canto. Não queria que ele se sentisse triste. O que posso fazer? Parece que ainda não consegui. Mais do que o descontentamento e o medo da vida de Jianyun, preocupa-me mais o que acontecerá com aquele homem quando ele se foi. Surpreendentemente, ele me disse como se estivesse me intimidando, que eu deveria me cuidar bem, que eu teria que fazer exames depois. Ele ficaria muito bravo depois, não é? A reunião é uma população muito poderosa. Uma pessoa está muito bravo. Ele saberá que ficará muito bravo depois, não é? E o Imin trabalhou tão duro para querer me salvar. É engraçado. Tian Venjin esteve comigo durante 2 anos. O que frequentemente ronda minha mente ainda é ela. Vem através do tempo. Aqueles 3 anos juntos. Aquele homem, quase obstinadamente. Diga-me uma e outra vez. Você é muito bom. Realmente você é muito bom. Então não desista. Está bem? Essas cenas me acompanharam através de incontáveis momentos em que quase não conseguia mais. Desculpe. No final, eu te decepcionei. Talvez o futuro seja algo que não pode ser mudado. Passou mais um ano, passou o ano. Song Venjin voltou. Um menino. Ele se via completamente desfalecido. Ele me pediu em casamento. Essa menina não quer ter o menino. Ela quer ficar na América. Quer se casar com um homem americano que possa ter atenção para a sua carreira. Ao ouvir tudo isso, Long levantou a cabeça e olhou para o céu azul e limpo. De repente, lembrei daquela noite com o vento de outono. Esse homem me disse de maneira patética, Yu Baivei, você sabe? Um menino muito lindo. Seus olhos são como os teus. As sobrancelhas são como as minhas. Depois que você foi embora, não sabia como criá-lo sozinho. Ser pai solteiro é difícil. É assim? Está bem. 2 anos depois, minha doença chegou à sua fase terminal. O médico disse que ele poderia colapsar a qualquer momento. Devido a todos esses anos tenho investido muito dinheiro no desenvolvimento de viagens no tempo. Meu amigo que pesquisa física quântica, quase me avisaram imediatamente. Quase consegui. Aquela pequena cobaia ferida, graças à nossa máquina de transporte, retornou com sucesso a um estado saudável. Em poucos anos, teremos uma verdadeira máquina de viagem no tempo. Pensei por um momento. Não pude evitar perguntar, e se eu viajar 10 anos para trás?
Nunca foi meu destino. Isso significa que o futuro será mudado? Embora a máquina do tempo agora só possa realizar viagens no tempo de alguns segundos. Mas, de acordo com o estado das cobaias, o que você diz sobre mudar o futuro realmente pode se tornar possível. É possível que aconteça. Mas o tempo será branco como jade. O tempo se curará sozinho. Para eliminar as marcas da existência dos viajantes do tempo. Eliminar o conteúdo. Evitar diretamente que se encontrem. Ou seja, você será removido da vida da sua avó. Sem a sua participação. Talvez ele também morra de outras maneiras. Naquele momento, parece que de repente entendi algo. Não é de estranhar, não é de estranhar. Esse homem, quando menciona o passado, sua expressão é sempre tranquila e melancólica, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ele nunca foi Song Venjin. Nunca foi meu destino. Que bobo! Como pode haver pessoas tão bobas? Sorri suavemente enquanto acariciava. No entanto, as lágrimas não puderam evitar fluir por completo. No final, quase comecei a chorar. Desde o momento em que viajei no tempo para te encontrar. Desde o momento em que cruzou o tempo para me encontrar. Também está destinado a que não nos encontremos novamente no futuro. Acontece que cada segundo que ele viveu comigo, estava em outro caminho. Mesmo se nos encontrarmos, haverá mais encontros. Não haverá mais encontros. Ele fez tanto. Estou bem. Estou bem. Estou indo bem. No final, quase comecei a chorar. Embora essa felicidade não tenha nada a ver com ele. 2 dias depois, meu amigo me ligou novamente. Suspirando, disse que era pequeno. Suspirando, disse, é pequeno. Disse em voz baixa. As mãos que eu costumava ter. Encontramos outra ferida nele. Descobri que tinha feridas do mesmo grau que antes. Não podemos mudar o que está destinado a acontecer. Sorri um pouco, não? Algumas coisas já mudaram. De fato, esse homem pode saber que o resultado não pode mudar. Mas pelo menos, o processo não vem mais acompanhado apenas de espinhos. Não é verdade que sempre há uma ou duas pessoas que adoçam meus milhões de sonhos. Aquele dia, aquela noite, eu tive um sonho. No sonho esperei 10 anos. Finalmente chegou o dia em que a máquina do tempo foi desenvolvida. Eu voltei ao ano em que ele tinha 18 anos. Encontrado por não ter passado no exame. Aquele ele que estava um pouco triste. Em seu olhar de surpresa sorrindo, comecei a falar. Pode ser que você não acredite. Eu sou sua futura esposa.